Pessoas queridas, sejam bem-vindas a mais esse vídeo. Uma alegria ter vocês por aqui. Então esse vídeo vai ser sobre a primeira parte do PDF, né, do meu depoimento. Se você não assistiu o vídeo de introdução, eu recomendo que você vá na descrição do vídeo e dá uma assistida lá, ou então baixe o PDF e leia ali a primeira parte do PDF, né, para você entender o que está acontecendo aqui. Então, vamos minimizar isso daqui e eu vou ler junto com vocês o PDF aqui, fazendo comentários, vou acrescentar algumas coisas, né? Então hoje a gente vai das trevas para a luz, tá? Eu vou procurar ao longo desse conjunto de vídeos, né, focar muito mais no que interessa para a nossa saúde, né, no poder de cura do nosso corpo, mas eu vou precisar dar uma atenção inicial para assuntos pesados, digamos assim, tá? Falar o que está acontecendo na nossa ciência, etc, né? Eu não sou cientista, mas eu sou, deixa eu voltar para mim aqui, mas eu sou graduado em física, né? Sou licenciado e bacharel em física. Então eu estudei para ser um cientista. E eu também trabalhei como ponte entre pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Federal de São Paulo, a Unifesp, e da Universidade de Virgínia por um ano, né? Na época eu tinha a intenção de fazer um mestrado em Mindfulness, né? Eu trabalhei, dei cursos na Unicamp de Mindfulness, ajudei a implantar os cursos lá, recebi vários pesquisadores que participaram como alunos do curso, né? Enfim, tenho amigos pessoais que são cientistas, eu conheço os bastidores, né? Então, eu coloquei aqui um texto com bastante referência para embasar o que eu estou falando, mas é basicamente isso daqui, tá? Tem uma parte da ciência que é linda, maravilhosa, que foi que permitiu minha cura, que eu vou procurar dar o foco aqui, né, nos vídeos subsequentes, mas a gente vai precisar entender que é preciso muita responsabilidade para separar o joio do trigo, né? No vídeo de introdução eu falei de opiniões completamente contraditórias, né, de dois médicos. E os dois conseguem artigo científico para falar assim, não, minha opinião é baseada em ciência. E isso não é mentira. Os dois estão baseados em ciência. Só que um está falando beba leite, o outro está falando fica longe do leite. Então, por quê que está acontecendo essa bagunça? Então, vem comigo, que a gente vai entender a bagunça e entender como limpar a bagunça. Essa é a minha intenção aqui. Então, agora vem ler junto comigo, né? Você deve estar aí, tá gravando, acho que tá tudo certo. Então tá. Então nessa parte teremos uma reflexão do copo meio vazio, eu já falei isso daqui. Tá. Eu confio absolutamente no método científico. Tá? Que nada mais é do que fazer experiência e comparar resultados verdadeiros com outras pessoas. A parte do verdadeiro é importante. E ela vai abrir um buraquinho na escuridão que a gente vai entrar aqui agora, tá? Daqui a pouco. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando se fala em confie na ciência, me parece claro que o pacote ciência igual a método científico mais comunidade científica está subentendido na afirmação. Então vem comigo dar uma olhada no que a comunidade científica anda fazendo. Acho que ninguém duvida que a religião pode ser muito útil, pessoas honestas, assistência social, amor incondicional, etc. Ou um completo desastre. Idade média, pedofilia, pastor roubando dinheiro. Mas em relação à ciência, a história é outra. Confie na ciência é o que dizem por aí. Veja só a opinião do Dr. Richard Horton, atual editor-chefe da The Lancet, uma das maiores revistas científicas do planeta. Tá? Esse cara aqui é um cientista brilhante, tá? Tem um negócio que chama fator H, índice H. Eu escrevi aqui, é melhor eu ler do que... O índice H de um cientista é uma forma de medir
quão reconhecido o trabalho dele é entre pesquisadores. É comum encontrarmos cientistas em cargos de chefia nas melhores universidades do país com índice H em torno de 20. Tá? Eu sou cientista, tenho um índice H em torno de 20. O cara tá chefe de pesquisa no departamento do raio que o parta em USP, Unicamp, Unesp, UFRJ e o que mais que você imaginar aí, tá? 20, um índice H de 20 é um índice H muito bom. O índice H desse cara aqui, que fala do editor-chefe da The Lancet, é de 63, cara. Isso aqui é estratosférico. Isso aqui é, entendeu? É mito. Gênio. Eu acho que menos de 1/10 dos pesquisadores de USP e Unicamp tem índice H desse. Tá? Menos de 1/10, muito menos. Bom, então o que esse cara falou? Né? O caso contra a ciência é direto. Grande parte da literatura científica, talvez metade, pode ser simplesmente falsa. Afligida por estudos com tamanhos de amostra pequenos, efeitos minúsculos, análises exploratórias inválidas e conflitos flagrantes de interesses, juntamente com uma obsessão por perseguir tendências da moda de importância duvidosa, a ciência tomou um rumo em direção à escuridão. Tá aqui a referência, tá no site da The Lancet. Não tem como você falar que isso aqui é besteira. Tá lá no site. Clica aqui, vai lá e lê. Tá em inglês. Eu acho improvável que qualquer pessoa em plenas faculdades mentais, e olha que eu entendo de loucura, que entrar em contato com as fontes que eu estou deixando aqui vai concordar com a minha opinião de que a comunidade científica hoje contribui para o bem-estar humano de maneira semelhante à Igreja Católica durante a Santa Inquisição. Se você tem alguma dúvida disso, pense na massa de cientistas que servem à indústria da guerra e de produtos tóxicos, porém legalizados. Alimentos, produtos alimentícios, né? Cosméticos, agrotóxicos, jogos de apostas online e redes sociais desenvolvidas para gerar dependência. Isso aqui é tudo estruturado com um cientista ali, ó, trabalhando em cima para fazer isso aqui acontecer. Nesse pacote encontramos as indústrias farmacêutica e de insumos médicos. Essas duas eu vou dar alguma atenção. A atual regulação de materiais para implantes em humanos é feita, sobretudo, e até onde eu saiba, pelo sistema 510K da Federal, esqueci o nome, FDA, dos Estados Unidos. Dá um Google aí que você acha, o que é isso? Tá o link aqui, né? Food and Drug Administration, lembrei. O princípio geral dessa aprovação é dado por similaridade. Ou seja, empresas que lançam novos produtos médicos apenas mostrando que são parecidos com outros que já foram aprovados, podem implementar seus produtos inovadores com facilidade. Tá? É só provar que o produto novo é parecido com o produto antigo que já foi aprovado. Então, tem uma prótese, sei lá, de osso. Tá? Aí o cara muda uma coisinha, né? Muda uma coisinha na prótese. Põe um elemento químico novo, muda um pouquinho o formato, faz uma emendinha aqui, uma emendinha aqui e tal. Tá? Ela é muito parecida com uma prótese anterior que já está aprovada. Tá? Aí ele fala, é muito parecido, tá vendo? Aquela já foi aprovada, deixa eu aprovar essa. E os caras vão lá e aprovam. Qual que é a tragédia? Aqui eu vou explicar eu mesmo, não vou ler não. A tragédia é que quando isso acontece e o produto antigo que foi aprovado, tá? Sai do mercado porque matou um monte de gente, porque é tóxico, o produto novo não sai do mercado. Você tem que provar que o produto novo é tóxico. Cara, é uma insanidade. É uma completa insanidade. Tá? Eu coloquei um documentário aqui que explica isso de maneira magistral. Tá? Que é o Operação Enganosa. Esse documentário saiu da Netflix. Eu falei, puta, cara, esse documentário era brilhante. E de repente ele voltou. Graças a Deus ele voltou. Eu consegui explicar para minha família. Eu acho que eu consegui evitar uma possível tragédia. Que eu já vou falar daqui a pouco. Tá? Então, assim, esse é o grau de rigor. Porque quando você vai fazer um implante, você fala assim, os caras lá viram se esse negócio que estão colocando dentro do meu corpo é seguro ou não, né? Não, cara.
Não é por aí, não. Tá? E aí, cara, a estética, então, silicone, procura aí, doença do silicone. Vê o tanto de blogueira que saiu, que teve que tirar o implante, falou, cara, pelo amor de Deus, fiquei deprimida, quase suicidei. Olha na rede, não acredita em mim não, vai lá buscar. Digita ciência, escuta depoimentos das pessoas, né? Esse documentário aqui tá brilhante, tem vários depoimentos de pessoas com implantes, tudo que deu, eles explicam certinho. Vamos sair um pouquinho das indústrias de insumos médicos e ir para a indústria farmacêutica. No livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica, de Peter Gott, pesquisador com mais de 500 artigos científicos publicados, índice H de 96. Tá aqui o índice H do cara, para quem duvidar de mim, vai lá, entra no Scopus e vê o índice H dele. Tá? Isso aqui é um índice H estratosférico. Encontramos processos judiciais milionários que incriminam grandes marcas de drogas farmacêuticas. Em visita de lançamento do livro no Brasil, o Peter deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Veja o clima agradável que iniciou essa entrevista. A Folha pergunta: o senhor compara a indústria farmacêutica ao crime organizado. É uma acusação muito séria. O senhor está sendo processado? A resposta do Peter: não, porque isso é um fato, não é uma acusação. A indústria sabe que determinada ação é errada, criminosa, mas continua fazendo de novo e de novo. É o que a máfia faz. Esses crimes envolvem práticas como forjar evidências, extorsões e fraudes. Está bem documentado. Tá? A Folha, você tem que assinar a Folha para ler a reportagem, mas tem uma boa parte da reportagem publicada nesse site que eu deixei aqui na referência 7. Tá? Então vamos lá. A entrevista ocorreu há mais de 5 anos, mas a coisa não mudou. Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Novartis têm sessões especiais nesse livro. Experimente perguntar ao GPT sobre os processos judiciais de cada uma dessas marcas para ver o estrago que elas causaram nos últimos anos. Tá? Coisa que foi provada em juízo, que eu não posso nem falar aqui porque senão meu vídeo é cortado. O que esperar quando os governos apoiam empresas assim para enfrentar crises de saúde globais? Tá? E aí lá na referência 8, o que eu fiz? Eu coloquei algumas minisséries aqui para dar uma noção, né, do rigor da indústria farmacêutica para colocar um produto no mercado. Né? Hoje eu trabalho com marketing. Vai lá ver o que é. Assiste aí, 8. Império da Dor. É uma minissérie, tá? E o filme Máfia da Dor é um filme muito bem feito, tá? Acho que tem 1h30 mais ou menos, e é baseado em fatos reais. Então, tá aí, tá? Troca um pouquinho o Instagram por 1h30 e assiste lá o Máfia da Dor, pra você ver o que a indústria farmacêutica tá fazendo. Essa é a ciência materialista, tá? Essa ciência que fala assim, a consciência humana é fruto do cérebro. Não tem Deus não, as moléculas foram se arranjando aí numa sopa cósmica e a vida surgiu. Essa é a ciência materialista, tá? Esse é o rigor científico da ciência materialista que eu vejo, né? Agora, vamos para a parte boa. Temos o que eu chamo de ciência realista, que está Vivinha da Silva e ajudou a salvar minha vida. Ela anda de mãos dadas com a religião realista. E eu acredito que essas duas juntas têm um poder de cura infinito. Exagero? Vem cá. Já ouviu falar de Maurício Moreira, que enxerga sem ter nervo óptico? Ele era cego, rezou para irmão Dulce, pôs a santa lá no olho dele, acordou no dia enxergando. Uma junta de 7 médicos, um dele ateu.
avaliou todos os exames do cara, virou o cara do avesso. Falou, não sei como é que esse cara enxerga. Ele não tem nervo óptico e enxerga. Cadê a ciência materialista? Vou explicar. 80% da matéria do universo é matéria escura. Os caras não fazem nem ideia. Não faz a menor ideia do que é matéria escura. A ciência materialista não faz a menor ideia do que é constituído 80% do universo. E vem me falar que quer explicar que não tem prova que Deus existe. Menos, né? Ou Zé Arigó, que operou com sucesso dezenas de pessoas com catarata publicamente. Ele fez milhares de operações em público, com um instrumento simples, estilo faca de cozinha, sem esterilizar, sem nada. Curou todo mundo. Que tal Joey Dispenza, paraplégico que curou sua coluna com poder da mente? Ou Velma Thomas, declarada morta, que voltou à vida depois de 17 horas sem atividade cerebral. Ciência materialista, explica. Eu poderia ficar páginas e mais páginas, horas e mais horas nesse vídeo aqui, citando casos como esses, que são todos públicos. Qualquer um pode ir no Google, no GPT e conferir o que eu estou falando. Tá? Viagem na maionese não cura a doença. Por outro lado, hábitos saudáveis e relacionamento sério com a espiritualidade têm um poder de cura incalculável. Ponto final. Eu sou a prova viva disso. Nesse depoimento pessoal, eu vou focar no copo meio cheio, tá? Ou melhor, nos hábitos que eu consegui mudar com a ajuda dessa ciência realista e da religião realista, tá? Para construir a minha própria cura. Agora, eu vou falar algumas coisinhas para vocês, porque graças ao documentário Operação Enganosa voltar a ser exibido na Netflix, eu consegui explicar de uma maneira mais assertiva para a família por que eu sou tão contrário a uma pessoa muito próxima aqui da nossa família fazer implante por um desgaste no quadril que ela tem, tá? Então lá no documentário eles mostram um médico ortopedista, né, que operava os outros fazendo implantes. Os outros ele fez nele mesmo. O cara teve uma crise psicótica no meio de um hotel, quebrou o hotel inteiro, o quarto do hotel inteiro, escreveu nas paredes, ficou loucão. Tirou a prótese e ficou tudo normal. Né? Só que é difícil explicar isso para as pessoas. Quando você tem um documentário para mostrar, a coisa está muito mais organizada ali, os caras têm talento. Né? Então, se você está pensando ou conhece alguém que precisa de um implante, não estou falando, não faça implante, longe disso. Uma pessoa até falecida já da nossa família, já idosa, quebrou o fêmur, né, caiu em casa, foi lá, fez implante, cara, voltou a andar normalmente, teve mais 1 ano de vida sem usar nem muleta, né, completamente independente, tomando banho, o implante foi excelente, né? Então é preciso avaliar caso a caso, mas graças ao poder financeiro, por conta do poder financeiro dessa indústria de insumos médicos, os caras saíram da casinha completamente. Então, plano de saúde, vou compartilhar com vocês aqui uma mensagem que eu enviei, inclusive tem pessoas no grupo de WhatsApp aqui que receberam essa mensagem, né, da minha família, que tá aqui, ó, deixa eu minimizar isso daqui, acho que vai ficar um pouco mais palatável. Veja isso aqui, tá? Acho que seria de grande utilidade, eu mandei essa mensagem essa semana pro meu grupo da família, tá? Acho que seria de grande utilidade para todos nós assistirmos o documentário por conta do implante de quadril que está sendo cogitado, né, para uma determinada pessoa. E eu já vou aproveitar para fazer uma propaganda, novamente, do plano de saúde que estamos pagando para mim. Eu, Marson Quintino Barbosa Ferreira, faço esse plano de saúde. Pago esse plano que é plano de saúde, não plano de doença. Tá? Que me deu nada menos do que a cura completa. Contato direto com a espiritualidade sem intermediários. Eu vou falar disso nos próximos vídeos. Comida de verdade limpa, orgânica de preferência. Atividade física de alta intensidade. Você tem que chegar lá com muito cuidado, mas essa daqui é a power.
tá? Para silenciar todos os genes com defeito que você tem, tá? E expressar os genes da saúde. Porque quem manda na nossa saúde é a epigenética, não é a genética. Eu vou falar disso nos vídeos mais para frente. Sono reparador, hidratação adequada, suplementação, ômega 3, magnésio, vitamina D, contato com a natureza. Esse plano maravilhoso me libertou completamente das drogas farmacológicas. E olha que eu consumi drogas pesadas. Tá? É por isso que eu amo tanto ele. Mas eu não sou fanático. Se alguém me mostrar um plano de saúde mais eficiente, barato que esse, por favor, me mostra que eu troco o meu na hora. Tá? Agora, por que que eu insistentemente falo para minha família que eu desaconselho o plano da doença? Esse plano que todo mundo chama de plano de saúde, para mim é plano da doença. Tá? Por quê? Primeiro, mas se você precisar de uma internação de emergência, cara, nós na nossa família precisou de 2. Esse idoso, essa pessoa idosa que quebrou o fêmur, né? Uma semana até conseguir fazer a cirurgia, ficou internado lá. E uma outra pessoa também muito próxima, que precisou tirar 30 centímetros do intestino numa operação de emergência. Inclusive, ficou uma semana hospitalizada e fui eu que fiquei lá com ela, uma semana. Eu tenho um parente próximo que foi cuidador de idoso. Estou preservando o nome de todo mundo aqui, né? Por muitos anos. Tá? Então acompanhou internações de várias pessoas que pagavam esse plano da doença. Aí, tá? E a gente olhou para essas 2 internações que foi via SUS. Tudo bem que a gente mora numa região do país muito privilegiada, né? Mora aqui na região metropolitana de Campinas, de São Paulo. No estado de São Paulo tem os melhores hospitais do SUS do país aqui, né? Mas enfim, eu tenho condição de comparar uma internação do plano da doença com uma internação do SUS por conta desses 2 exemplos, né? E todas as pessoas, inclusive essa que foi cuidador de idoso por muitos anos, falou, cara, não tem comparação, do SUS é muito melhor. O SUS é muito melhor. Não tem comparação. Entendeu? Você sabe por que todo mundo pensa que o plano da doença está te protegendo com uma internação? Na minha opinião pessoal, por causa dos marqueteiros. E eu sou marqueteiro, eu estudei marketing. Eu sei manipular, eu sei as técnicas de manipulação que eles usam, baseado nos melhores psiquiatras do mundo, nos maiores psicólogos do mundo, para manipular as pessoas. É por isso. Tá? Então, quando eu olho para a realidade, com esses 2 fatos que aconteceram na minha família, eu falo, cara, não vale a pena pagar plano da doença. Segundo, já expliquei, né? A duração de os médicos que me ensinaram a cultivar a saúde, que me ajudaram a sair do meu estado crítico, nenhum deles atende plano de saúde. Sabe por quê? Porque dificilmente uma consulta com um médico integrativo dura menos de 1h30. Difícil, cara, é raríssimo. Mesmo um retorno, coisa rápida. Assim, 1h30. Eu já tive várias consultas de mais de 5 horas com médico integrativo. Como é que esse cara vai atender um plano da doença? Paga sei lá quanto? Mixaria? Não tem como. Custa caro. Esse cara precisa fazer curso toda hora na Europa, nos Estados Unidos, precisa fazer cursos caríssimos, porque a indústria da doença aí, indústria farmacêutica, indústria de insumo médico, fica inventando coisas e esse cara precisa entender os mecanismos para ele conseguir ajudar as pessoas lá no consultório dele. Isso é caro. Entendeu? Só que quando a gente coloca na conta quanto custa um plano da doença num ano e quanto que eu gasto com os meus médicos integrativos no ano, na verdade eu nem preciso ir, eu faço uma manutenção eu vou uma vez por ano. Pago 1.000 conto a consulta. É caro? Quanto você paga no plano da doença por ano? Eu não vejo. A matemática para mim não fecha. Entende? Eu acho que eu gasto muito menos dinheiro por ano contando o que eu gasto com o médico na farmácia. Sabe o que eu gasto hoje? Nada. Zero. Eu não fico doente. E nem dá pra falar que eu não sou exposto, porque a minha esposa é professora, ela às vezes pega uns bichinhos brabos lá na escola, traz aqui pra casa, não sinto nada. Sistema imunológico lá em cima.
Entende? Então, plano de saúde para mim é isso aqui, ó. Plano de saúde para mim é isso aqui. Tá? Plano da doença, eu não vejo economia nenhuma. Mesmo você colocando o que eu gasto, se pôr na ponta do lápis que o cara gasta com farmácia, com exame, consulta e o plano da doença, e o que eu gasto com comida orgânica e com consultas anuais com médicos integrativos, eu gasto menos da metade do dinheiro do que esse pessoal gasta com o plano da doença. Tá? Porque o plano da doença não quer te curar. Porque se ele te curar, você não dá dinheiro para ele. A lógica é muito simples. Essa é a minha opinião pessoal. O que você faz com isso aí? Bom, como separar a luz do lixo? Então agora vamos né, nos aproximando no poder incalculável de cura, né, que nós temos. Então nós já estamos com quantos minutos de vídeo? 25. Segura aí. Tô nem aí com quanto tempo não. Vou falar o que eu acho que eu tenho que falar. Como separar a luz do lixo na internet, né? Porque coisas preciosíssimas estão ao nosso dispor. Parte do conhecimento científico atual é por ouro. Estamos vivendo uma época fantástica. Nossa, eu não sei por que eu tô com isso aqui. Não preciso disso aqui, não. Estamos vivendo uma época fantástica, graças ao fácil acesso que temos ao conhecimento verdadeiro. Contudo, é preciso saber separar o que presta do que não presta. A luz do lixo. Cometi muitos erros nessa separação. Olhando para trás, segue o que me parece mais importante nesse jogo. Primeiro, ouça diferentes pontos de vista, é de graça. Cara, entra lá no YouTube. E ouve A e B. Tá? Ouve médico da farmácia e médico integrativo, né? Sobre o assunto que você tem interesse, sobre a sua doença, enfim. Ó, ao ouvir muitos médicos no YouTube, eu sabia que carbonato de lítio era mais comum, mas tinha muitos efeitos colaterais. Também ouvi poucos médicos dizendo que orotato de lítio era bastante eficiente e com poucos efeitos colaterais para a maioria das pessoas. Então, eu já sabia que existia duas opções para mim no meu tratamento psiquiátrico. Tá? Ouvi diferentes pontos de vista, tanto de profissionais quanto principalmente de pacientes ou pessoas que testaram aquilo e se curaram. Né? Ouça pessoas que se curaram. Porque você vai encontrar padrões do caminho da cura. Entendeu? Não se apaixone por ideias. Às vezes nos apaixonamos por uma determinada ideia ou maneira de pensar, principalmente quando apresentada por alguém que conquistou a nossa simpatia. Um médico que eu aprendi muito com ele foi o Dr. Eli Ribeiro. Ele adora limão. E limão, para mim, cara, foi uma tragédia. Ele disparava a minha fadiga. E eu me apaixonei pelo limão e demorei muito para perceber isso. Tá? Então aí a gente vai à próxima dica, que é quem dá a palavra final é a sua própria experiência. Não é o médico do YouTube, não é estudo científico, não sou eu falando aqui, não é videozinho de TikTok, nem nada disso. Cara, coloca em prática e testa na pele. É isso que vai falar. Para você funciona ou para você não funciona. Tá? Eu tenho vários exemplos, além do limão, né? O próprio carbonato de lítio, né? Versus orotato. Ao usar o carbonato de lítio, os efeitos colaterais foram fortes, foram tão fortes que eu pretendi os sintomas psiquiátricos. Veja, o carbonato de lítio para controlar transtorno bipolar, eu prefiro os sintomas psiquiátricos do transtorno bipolar do que os efeitos colaterais do carbonato de lítio. Minha experiência foi essa. Eu tomei carbonato por meses. Eu tomei orotato por anos. Estou falando uma coisa que eu vivi. Né? Por algum tempo eu percebi que eu precisava de carne, por exemplo, mas hoje já não me faz bem. Então, eu coloco as coisas em prática e tento ser honesto com os resultados ao longo do tempo. Teimosia só traz sofrimento. Tá? Teste as coisas pelo tempo suficiente, né? Então isso varia muito de coisa para coisa. É importante principalmente para separar desconfortos temporários de crise de abstinência. Então, eu quero... Café tá me fazendo mal. Aí eu paro de tomar café e começo a ter dor de cabeça. Eu falo, não, o café me fazia bem, porque eu tirei e me deu dor de cabeça. Não, respira. Né? A dor de cabeça dura poucos dias. Né? Então você tem que passar muitas vezes por crise de abstinência para ver onde é que seu corpo vai parar depois daquilo ali. Né?
Cuidado com grandes corporações manipulando informação. Então, vou ler. Eu considero a indústria do tabaco um exemplo para nos mostrar como é possível comprar cientistas e esconder provas dos reais efeitos de um produto na nossa saúde. Por décadas, ela investiu muito dinheiro para jogar uma cortina de fumaça no assunto. Tem um documentário aí no O Preço do Progresso, né? Epidemia de tabaco, em português de Portugal, mas é fácil de entender, né? Tem uma meia hora esse documentário, eu acho. Tá no YouTube, de graça. Foi preciso muito esforço para conseguirmos colocar uma propaganda transparente para a população em relação aos reais efeitos do cigarro na saúde. Já com a indústria de bebidas alcoólicas, não tivemos a mesma sorte. Mesmo sendo um desastre para a saúde do corpo, causar dependência, ser a porta de entrada para outras drogas e aumentar assustadoramente as estatísticas de acidentes de trânsito, violência doméstica e assassinatos, temos um pálido beba com moderação nas propagandas. É uma vergonha. Uma vergonha. As grandes corporações geralmente manipulam as informações de acordo com seus lucros, sem dar importância para a saúde das pessoas. Se até cigarro e álcool têm esse poder de influência, o que esperar da indústria alimentícia? É muito difícil saber se a indústria do leite, da carne, dos transgênicos, inclusive glúten é transgênico, muita gente não sabe disso, né? Glúten de hoje, o pão de hoje não tem nada a ver com o pão de Jesus Cristo. Eu vou entrar nesse assunto quando a gente falar de alimentação saudável. Ou do café, indústria do café, estão ou não comprando cientistas, profissionais da saúde e pessoas públicas para falar o que dá mais lucro para elas. Eu procuro reconhecer e respeitar as respostas do meu corpo nessas questões. Sabendo o que eu sei hoje, eu não teria investido nos exames genéticos de provocação do leite, por exemplo. Tá? É só ficar um mês sem consumir nada de leite ou derivados e observar o seu corpo. Qualquer um pode fazer isso e é muito barato. Então, é muito mais simples. Toda essa polêmica, dieta cetogênica é bom ou não é? Cara, se isso é realmente importante para você, testa. E seja honesto com o resultado. Pode ser que para você funcione, pode ser que para você não funcione. Né? O que importa é o que funciona para você, não para os outros. Outras dicas. No meu processo eu percebi outras coisas úteis. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã e vice-versa. Tá? Por exemplo, limão. Nossa, eu tentei por anos, não conseguia. Há poucas semanas, limão, já o efeito colateral, acho que minha saúde foi melhorando, né? O efeito colateral sumiu. Mas acontece com suplemento, acontece com comida, com um monte de coisa. Né? O estilo de atividade física, tudo isso. Para problemas específicos, faça exames específicos. Né? Por exemplo, eu tinha muito problema alimentar e aí eu fiz um exame do laboratório Lemos. Né? Quem tiver problema alimentar e se interessar, é um exame carinho, mas que me ajudou a pilotar muita coisa. Eu fiz ele 2 vezes, inclusive. Né? Da primeira para a segunda, diminuiu drasticamente. Né? Eu fiz 1 ano e meio depois de estar agarrado nesses hábitos de saúde que eu vou apresentar para vocês, mas eu continuava com fadiga. E eu falei, cara, mas não está adiantando nada. Eu olhava meus exames, todos os médicos, né, falando, cara, seus exames estão bons. Isso aí é da sua cabeça. E eu com fadiga, e o treino melhorando. Aí eu fiz esse exame de novo, repeti e percebi que meu intestino estava melhorando, porque minha intolerância alimentar diminuiu bastante, né, em 1 ano e meio de práticas de saúde. Então, bom, o que você mais gosta geralmente é o que mais te faz mal. Esse é duro. É um ditado entre médicos integrativos e eu comprovei isso com várias coisas, tá? Eu amava leite e derivados, né? Fiz os testes para avaliar e todos os testes genéticos de provocação falaram que leite não é para mim, né? Cortei os leites e derivados e depois de 1 mês minha saúde melhorou absurdamente, além de parar de ter lesões na atividade física. Os caras na academia me chamavam de homem de vidro, de tanto que eu machucava, né? Cortei o leite, sumiu lesão, sumiu. Né, junto com as orientações do Dr. Uronal de praticar atividade física com segurança. Eu vou compartilhar isso com vocês nos próximos vídeos também.
Glúten, açúcar, soja, amendoim, também aconteceu a mesma coisa. Eu gostava. Cortei, minha saúde melhorou. Então, e outra. Aproveite o melhor de cada fonte de informação, mas não espere 100% de acerto de ninguém. De nenhum médico, de nenhum influencer, de nenhum canal do YouTube, nada. Tá? Eu me frustrava muito com isso, principalmente com as consultas caras. Pô, eu pagava 900 pau uma consulta, né, com dinheiro da minha família, sobretudo da minha esposa me carregando nas costas. E eu queria que o cara parasse de falar besteira ali. Né? Porque, por exemplo, já aconteceu com 2 médicos. O cara falava, ele me passava um suplemento e me fazia mal, ativava a minha fadiga. Aí, o médico falava pra mim, escuta, isso aí é da sua cabeça, é impossível esse medicamento, esse manipulado te fazer mal, porque você já tem isso dentro do seu corpo, tá? E, cara, eu ficava maluco, porque uma consulta caríssima, né? Aí, com o tempo, eu descobri a tal da crise de ativação dos mastócitos, tá? A pessoa pode passar mal de ir pra cama, de ir pro hospital, tomando um copo d'água. Aí você vai falar, vai usar o mesmo argumento? A água está dentro do seu organismo, você não pode tomar copo d'água? Não, é uma síndrome em casos muito específicos, né? E aí eu começava a brigar com esses caras. Meu, não adianta pagar 90 conto para educar o cara. O que é isso? Ele que tem que me pagar. Criar juízo. E não o contrário. Entendeu? Então, não espere 100% de ninguém. Inclusive, eu posso falar besteira aqui. Cara, eu gravei, tem vídeo no meu canal aqui do YouTube que eu me envergonho absurdamente. Tá? Minha palestra de Mindfulness é uma. Você vai ver lá eu falando, confie na ciência. Tá? Começa a palestra mostrando artigo científico e tal. Hoje, olha o que eu acho da ciência. Né? Então, se eu fizer tudo certo, daqui 10 anos eu vou olhar para esses vídeos aqui e falar, nossa, as coisas ali que eu falei que não é muito bem assim. Então, não confia 100% em ninguém. Tá? Vigiai e orai. Então, beleza. Aí agora a gente começa a se aproximar do... Até aqui eu acho que eu consegui te dar uma noção, espero ter te dado uma noção de que a gente tem muita coisa boa, mas eu não falei delas ainda, né? Mas sou a testemunha viva de que elas funcionam. Mas tem muito lixo e você precisa de cuidado, cara, para separá-los do lixo. Tá? E essa responsabilidade é sua. Não é do seu médico, não é dos seus antepassados, não é de mais ninguém. Ou você faz e melhora a sua saúde, ou você vai continuar do jeito que está em relação à sua saúde. Tá? Essa responsabilidade de separar a luz do lixo é interceirizável. Interceirizável. Tá? Só você que pode fazer. Agora, tão importante quanto o que fazer, né, é como fazer. E aqui eu vou começar a abrir um buraquinho nessa escuridão da ciência aí. O que separa a ciência realista da ciência materialista mentirosa, que eu apresentei aí em cima? Ou inocente, né? O que separa a religião realista da religião egoísta? Na minha opinião, são os valores morais que determinam se algo vai trazer ou não bem-estar no longo prazo. Seja para uma pessoa, para uma empresa, para uma religião ou para qualquer outra coisa, né? Eu trabalhei com Leandro Bélio, com cursos de mindfulness, cara, para gigantes, multinacionais, né? E eu via isso lá dentro, assim, a vida dos caras muitas vezes era um inferno. Por que era um inferno? Porque não tinha valor moral lá dentro, valor moral universal, né? Então, o que são valores morais? São regras de conduta, né? Eu gosto de resumir todos os valores morais em 3 principais. São eles. Primeiro, compromisso com a verdade. Não é preciso muita engenharia intelectual aqui. Todos nós sabemos o valor que tem uma pessoa verdadeira, que cumpre o que promete, que fala o que sabe, assume o que não sabe, que respeita prazos e horários, etc. Compromisso com a verdade. Compromisso com a bondade. Podemos entender a bondade como a intenção de aliviar o sofrimento ou a sua outra face, que é favorecer o bem-estar. Né? Então, não adianta você falar a verdade, mas ser uma pessoa muito crítica, muito ácida, isso foi um dos meus principais problemas, acho que até hoje,
Você toma muito, muito, muito cuidado com isso, né? Porque a bondade, eu posso falar a mesma coisa de várias formas diferentes, inclusive sem palavras, com atitudes, dando exemplos, né? Quanto mais esse meu processo de saúde evoluiu, mais eu aprendi a ficar quieto no discurso, mais sustentar o meu exemplo, principalmente para as pessoas da minha família, né? Cara, não falo mais nada não, faz o que você quiser aí, mas eu tô firme aqui e olha o resultado das minhas ações. Então, as palavras convencem, os exemplos arrastam, né? E compromisso com a regra de ouro, né? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Isso daqui, para mim, virou a chave de sucesso, de geração de bem-estar de qualquer coisa. Tudo que eu vou fazer na minha vida, primeira coisa é, cara, isso aqui está sintonizado com verdade, bondade e regra de ouro, que eu chamo de VBR, né? Tá sintonizado com VBR, eu não posso refletir se eu vou ou não me lançar a isso, né? Não está sintonizado? Esquece, nem a pau. Não quero. Por quê? Porque se perde alguma dessas engrenagens, tá? E coloca o egoísmo no meio, a vaidade no meio, assim por diante, vai gerar sofrimento. É um jogo perde-perde, né? Você fala, o dono da indústria farmacêutica lá, cara, ele já paga tudo que ele faz. Eu conheço esse pessoal. Minha esposa fez doutorado em farmacologia. Conheço os bastidores. Os caras estão no 5º, 6º casamento, não olha na cara do filho, discute com todo mundo, tá entupido de remédio de tarja preta para dormir. É um jogo perde-perde, tá? Ou a gente constrói jogo perde-perde, ou a gente constrói jogo ganha-ganha. Como é que constrói o jogo ganha-ganha? Com valores morais universais. Esse é o passo zero da conversa, tá? Inclusive para sua própria saúde. Eu quero recuperar minha saúde para eu me tornar uma pessoa arrogante, vaidosa e... Cara, você pode recuperar a sua saúde, isso vai ser uma grande tragédia para você. Tá fora de sintonia com os valores morais universais, tá? Eu quero melhorar minha saúde porque assim eu consigo ajudar a minha família, eu consigo ser uma pessoa mais útil na sociedade, eu consigo reduzir o sofrimento, contribuir para reduzir o sofrimento humano, cuidar dos meus filhos, cuidar das pessoas idosas da minha família. Opa! A mesma coisa, a recuperação da saúde, agora está sintonizada com os valores morais universais, tá? Então, aí, esse é o rumo. E é um cultivo. A gente oscila entre essas duas coisas no nosso mundo interior, né? Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. E agora, vou parar de criticar os outros e começar a fazer autocríticas aqui, né? Para tentar oferecer atalhos para vocês, né? Não caírem nos buracos que eu caí. Então, exemplos, né? Falta de compromissos com a verdade, né? Resistência em deixar hábitos nocivos, principalmente comidas tóxicas e sentimentos destrutivos, rancor, irritabilidade, inveja. Então, eu sabendo disso tudo da ciência, eu desenvolvi um rancor dentro de mim terrível. Porque eu ficava com essa coisa. Eles são os culpados de eu estar doente. Entende? A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. A pior coisa que eu fiz, né? Até hoje, isso é um desafio para mim. Porque, e aí, a rota de fuga para isso, para mim, foi ver o lado bom da coisa, né? Quanta coisa eu aprendi nesse processo. Ou eu trocaria o meu processo de saúde, incluindo internação psiquiátrica, pelo meu curso de faculdade, sem pensar, assim, ó. Ele me educou muito mais, ele me deu muito mais conhecimento verdadeiro, né? Hoje uma pessoa chega para mim com um problema grave de saúde, cara, eu sei ajudar. E eu sei. Já fiz isso muitas vezes, né? As pessoas da minha família me procuram, geralmente. Que médico que eu vou? O médico me deu isso aqui, né? Como é que não é? Eu consigo ajudar muito, não tô falando que eu sou o dono da verdade, mas fato, minha mãe tá curando o reumatismo dela, por exemplo, né? Ela tá no processo, né? Com uma médica integrativa,
É um processo duro, pesado, mas você olha nos exames ali, o reumatismo dela tá desativado, cara. Medicina integrativa é muito potente para doença crônica. É uma coisa incrível. Bom, resistência em desistir de tratamentos e suplementos caros só porque eu já tinha gasto muito dinheiro e tempo neles, mas eram completamente ineficientes. Nossa, isso daqui eu torrei. Se eu soubesse o que eu sei hoje, né, eu gastaria um quarto, um quinto do dinheiro para me curar. Pelo menos. Tá? Porque eu começava o tratamento com o médico, que falava que sabia o que eu tinha. Aí depois de 8, 9 meses, consulta de 800, 900 reais, sem retorno, né? Cara, o negócio não estava funcionando. Eu tava com um monte de suplemento aqui, tudo lixo, eu tava do mesmo jeito. Eu tinha que procurar outro médico e partir do zero, mas você fica naquela, pô, eu já paguei tanto. Ou você assume né, a verdade sobre aquilo, que é não está adiantando nada, eu só estou perdendo tempo e dinheiro aqui e aumentando meu sofrimento, ou você não resolve a situação. E eu passei por isso algumas vezes. Procurei um cara, 6, 8 meses, nada. Procurei outro, mais 6, 8 meses, mas nada. Tá? Sobretudo, pela minha postura como paciente, eu estava procurando uma pílula mágica. Tá? Uma coisa que, eu vou sentar na frente de alguém, ele vai me dar um tratamento ali, ele vai resolver minha treta. Não, cara. Quem resolveu minha treta, sabe o que foi? Dormir no horário certo, fazer atividade física direito, comer direito, etc, etc, etc. Tá? O médico é só um consultor ali. Quem tinha que aprender a reformular os meus hábitos de saúde era eu. É uma verdade dura quando você está no meio da tempestade. Fala assim, nossa, eu errei. Eu preciso começar a resolver. É difícil desenvolver esse compromisso com a verdade. Tá? Só que no longo prazo ele resolve a treta. Qual que é a treta? Sofrer. Tá? Você passa a ter entusiasmo. Você passa a ter uma vida feliz. É isso. Né? E, bom, várias coisas. Compromisso com a bondade. Né? Meus problemas. Né? Autocrítica exagerada. Você já deve ter percebido aqui. Então, bondade também é bondade consigo. Né? Desrespeito aos limites do meu corpo. Também de atividade física de alta intensidade. É preciso muita sabedoria para desenvolver, para saber como chegar lá. Coisas nesse sentido, sabe? Bondade com as pessoas ao meu redor. Eu não coloquei aqui, mas eu devia ter colocado. Porque assim, querer forçar as outras pessoas a fazer o que você acha que é certo é terrível. Eu acredito muito. Tem um ditado, tem um texto taoísta muito famoso que ele fala assim: não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem aquilo que tem a capacidade de ser. Sabe? Faltou muita dessa sabedoria ao longo do meu processo, né? Com as pessoas mais próximas. Foi muito arrogante. Terrível. E, enfim, também tive dificuldade nessa coisa de bondade, porque outra coisa, a bondade, ela precisa ter a dose certa, tá? Tem uma coisa que chama fadiga da bondade, eu chamo de fadiga da bondade, a literatura científica chama de fadiga da compaixão. É você querer ajudar todo mundo e não dá certo, né? Então eu também tive grandes dificuldades, meu terapeuta me ajudou muito nisso também, a impor limites para ajudar as pessoas ao meu redor, na medida em que eu fosse capaz de ajudá-las, né? Sem que aquilo agredisse a minha saúde, né? Para oferecer saúde para as pessoas, você precisa ter saúde, cara. Como é que um médico, para ajudar o paciente, é melhor que o médico esteja saudável e não doente, né? Tentar ajudar as pessoas ficando doente junto com as pessoas não funciona. É um jogo perde-perde. Sabe? Assim que eu vejo. Falta de compromisso com a regra de ouro. Então fui muito mal educado nas relações pessoais pela frustração de estar doente ou por inveja com os outros prosperarem enquanto a minha doença se desenvolvia. Fui muito crítico com as pessoas mais próximas, querendo forçar hábitos que eu precisava, mas não elas. Então todo esse compromisso com a regra de ouro é o que separa os grandes dos pequenos, cara.
Gente, grandes, estou falando grandes. Quando a gente fala de Jesus Cristo, Buda, mais perto aqui na nossa história, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, esses caras, essas pessoas são comprometidas com isso daqui, né? E esse compromisso tem seu preço. Bom, então considero que a minha saúde atingiu níveis ótimos cerca de 6 anos, em cerca de 6 anos de cultivo de hábitos saudáveis, né? Se eu tivesse mais adesão a esses valores morais universais, eu acho que em metade do tempo era suficiente, ou menos. Tá? Muito bem, estamos a 50 minutos e aguenta firme, que tem mais um pedacinho aqui. Então, bom, essa é a coisa principal. Cara, você esquece tudo. Se você lembrar só de verdade, bondade, regra de ouro, vai dar certo. Tá? A potência de solução de problemas, isso aqui é incalculável, tanto materialmente quanto espiritualmente. Eu vou entrar no assunto de como entrar em contato direto com a espiritualidade sem intermediários, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Valor moral universal é assim que se entra em contato direto com a espiritualidade, tá? Se esforçando dia a dia para estar pensamento, emoções e ações cada vez mais em sintonia com esses valores morais universais. Essa é a minha opinião. Eu venho tendo resultados. Bom, agora, outras coisas menos importantes, porém importantes, tá? Primeiro, sem pressa e sem pausa. Cara, em 8 vídeos aqui eu vou falar de muita coisa. Respira, não vai ser da noite pro dia que você vai fazer o negócio não, tá? O cultivo de saúde é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Querer apressar as coisas só causa mais ansiedade, estresse e frustração, tá? Todo excesso é perverso. Esse é um ditado taoísta que eu aprendi, que eu repeti muitas vezes na minha cabeça em processos de mudança. E complementa o sem pressa e sem pausa, tá? Quem é muito rápido é ruim, mas quem é muito devagar também é ruim, tá? Então eu tenho que encontrar meu próprio ritmo a cada momento. Faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Isso daqui o Ronald Zancan me indicou. É o lema do curso de saúde dele, né? O ProSer. Curso genial, né? Foi os R$2.000 mais bem gastos da minha vida. Gosto de pensar que cada mudança funciona mais ou menos como um volume de rádio. Mais como um volume de... volta. Gosto de pensar que cada mudança funciona mais como um volume de rádio do que como um interruptor de tomada, de lâmpada. Vou tentar explicar o que eu quero dizer. O interruptor de lâmpada só tem 2 opções, ligado ou desligado. Os hábitos de saúde não são assim. Não existe, por exemplo, eu como bem ou eu como mal. A alimentação é um volume de rádio, é um contínuo. Eu sempre consigo melhorar alguma coisa, tá? Aí eu coloco um exemplo aqui de uma possibilidade de mudança gradativa de alimentação para alguém que vive de fast food e lanches industrializados rápidos, né? Então, cara, trabalha demais, tá na loucura, correria, vida louca, e almoça salgado, janta salgado, uma coxinha, não sei o quê. Então, como é que a gente pode começar? Uma primeira sugestão. Cara, troca salgado frito por salgado assado. Opa, começou. É melhor. Aí depois, avança mais um pouquinho, diminui a quantidade de salgado nas principais refeições por marmita de arroz, feijão, mistura. Compra uma marmitinha lá no restaurante. Troca. Tá? Depois, consome apenas marmitas feitas em casa. Porque aí diminui o consumo de marmita no restaurante, feita com um produto de baixa qualidade, por marmitas feitas em casas, mais baratas e com produtos de melhor qualidade. Opa, um passinho a mais. Consumir apenas marmitas feitas em casa. Opa, melhorou, porque antes era um pouco de restaurante, um pouco do que eu fazia. Agora é só o que eu faço, né? Depois, substituir alguns alimentos com maior quantidade de agrotóxico, tomate, morango, pimentão e verdura, por elementos orgânicos. Né? Muitas pessoas, mas muitas mesmo, de todas as classes sociais, eu começo a conversar sobre essas coisas que eu amo, e ela olha para mim e fala assim, cara, o que é um alimento orgânico? Um alimento orgânico
é produzido sem agrotóxicos, fertilizantes químicos ou transgênicos, respeitando o meio ambiente e o ciclo natural da planta ou do animal. Né? Então, a engenharia genética, né, fala, em nome da produção de alimentos, porque senão não vai ter comida para todo mundo, ele vai lá e muda o DNA da plantinha. Né? E ela fica mais resistente à praga, aumenta a produtividade no campo, né, dá mais lucro para o agronegócio, nenhum problema contra lucro, o sistema precisa sustentar, o agricultor tem os boletos dele para pagar, tudo bem, mas o estudo sobre o efeito dos transgênicos no corpo humano, vou mostrar para vocês nas outras partes, né? Então, não dá para ser assim, não. Se você quiser ter saúde, uma hora você vai ter que bater nesse assunto aí, tá? Mas aqui, então tá você vai aos poucos, faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Cara, orgânica é caro, eu simplesmente não tenho dinheiro para comer orgânica, esquece isso. Mas você consegue fazer mais marmita e sair do salgado? Já é uma mudança. Você consegue diminuir a quantidade dos que tem mais agrotóxicos? Quais que tem mais agrotóxicos? Cara, entra na internet aí e vê. Dá seus pulos. Entendeu? Então, mais ou menos por aí. O mesmo raciocínio, né, de faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, pode ser aplicado a qualquer outra coisa. Hidratação, atividade física, sono reparador e por aí vai. Não torne a mudança mais tóxica que o mau hábito. Tá? Então, eu vou dar um exemplo pessoal que pegou muito em mim, que era a troca para uma alimentação saudável, né? Eu deixei minha esposa, eu piorei muito minha relação com a minha esposa, porque eu fiquei neurótico com esse negócio. A ponto da neurose, de trocar os alimentos por alimentos saudáveis, e aí eu queria forçar que ela não comprasse, porque eu não queria na geladeira, porque eu não tinha força de vontade para ver na geladeira e não comer. Entendeu? E aí esse processo ficou mais tóxico do que comer o alimento que para mim não era adequado naquele momento. Né? A neurose no relacionamento conjugal ficou pior do que era mais tóxica para mim. Né? E eu pedi para o GPT, coloquei vários exemplos aqui, né? Onde a mudança pode ser um grande tiro no pé. Então, cortar carboidrato drasticamente, desenvolver deficiência nutricional, deixar o vício em nicotina e desenvolver ansiedade crônica, tentar controlar o uso de tecnologia e desenvolver ansiedade de separação. Então, se você vai sem pressa e sem pausa, se você vai fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, né? Precisou de ajuda? Procura um profissional. Sem dúvida nenhuma, cara. Para melhorar minha ajuda, para melhorar minha saúde, eu agarrei em tudo quanto é ajuda que eu consegui, né? Precisava resolver o problema. Né? Relacionamentos, proibir alimentos em casa em gerar conflitos familiares, né? O que eu expliquei aqui para vocês, tá? Deixar o café desenvolver cefaleia crônica, em tudo. São todos exemplos de onde a mudança se torna mais tóxica que o mau hábito, ok? E, bom, aqui nós encerramos essa primeira parte com exatamente 58 minutos e uns quebrados. E eu vou, na parte 2, a gente começa a falar da diferença entre medicina alopática, que é a medicina de farmácia, e a medicina integrativa. Né? E aí eu vou passar uma lista com os médicos integrativos que eu sigo no YouTube e assim por diante. Né? Espero ter ocupado bem o tempo de vocês. Né? Espero o comentário de vocês aqui, dos maratonistas que chegaram até o final do vídeo. Né? Então coloca seu comentário aqui para mim, saber o que você pensa, o que chamou mais atenção, o que mais pega para você de tudo que eu falei, o que é mais difícil de implementar. Se eu falei alguma besteira, por favor me corrija nos comentários. Então, os comentários são uma parte importante da nossa interação aqui. Eu espero contar com o apoio dos que se sintonizaram com essa empreitada aqui. Tá? Um beijo no meu coração, tudo de bom. Até mais.